Quando o presidente russo Vladimir Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia em 2022, ele efetivamente isolou seu país de grande parte do mundo. Nações ocidentais e muitas outras imediatamente condenaram as ações do Kremlin, impuseram sanções rigorosas a bancos, empresas e indivíduos russos e cortaram laços com Moscou, não querendo contribuir de forma alguma para a invasão. Isso deixou Rússia e Putin com menos aliados e parceiros comerciais, e esse grupo se reduziu ainda mais com a continuidade da guerra. Agora, vendo que a Rússia está sem opções, Índia e China, os maiores países que seguiram comprando recursos russos durante a guerra, passaram a aproveitar a fraqueza do Kremlin. Pouco a pouco, essas nações asiáticas estão sugando a Rússia até secá-la, e não há absolutamente nada que Putin possa fazer para impedi-las. A China, segunda maior economia do mundo, tem sido a principal compradora de carvão e petróleo bruto russos durante a guerra. Até agora, o comércio entre os dois países cresceu muito desde 2022. E a China manteve uma postura política relativamente neutra em relação à própria guerra, com seu líder Xi Jinping se recusando a condenar publicamente Putin por sua agressão. No geral, embora a China não tenha fornecido armas nem enviado tropas para ajudar na invasão da Rússia, Pequim financiou em grande parte a guerra contra a Ucrânia. Assim, a Rússia ficou mais dependente do comércio, acordos, recursos e investimentos da China. Sem eles, a economia do Kremlin provavelmente desmoronaria e a guerra se tornaria totalmente insustentável, com Putin sendo forçado a ou levantar a bandeira branca ou sentar-se à mesa de negociações para discutir os termos de um acordo de paz. Uma fonte do governo russo chegou a admitir isso em uma declaração feita à Reuters no início deste ano. Sem eles, a China não teríamos fabricado nenhum míssil ou drone, e a economia já teria colapsado. Se quisessem, a guerra já teria acabado. A China entende o quão poderosa e influente é na guerra e tira total proveito disso. Relatório do Instituto para Novas Economias do Banco da Finlândia aponta que exportadores chineses passaram a elevar preços dos produtos de uso duplo enviados à Rússia. Produtos de uso duplo incluem itens, softwares e tecnologias com potencial para aplicações civis e militares, como drones, por exemplo, que poderiam ser usados por civis apenas para fins recreativos, ou equipados com explosivos e utilizados em um cenário de batalha. Softwares de criptografia, sistemas de navegação e certos tipos de produtos químicos também se enquadram na categoria de uso duplo. E a China envia uma quantidade enorme desses tipos de produtos para a Rússia regularmente. Um relatório da Carnegie Politica de 2024 revelou que a China exportou mais de 300 milhões de dólares em produtos de uso duplo prioritários para a Rússia. Apesar de menor que os 600 milhões de dólares de dezembro de 2023, ainda é um valor alto. A China tem sido, de longe, o principal fornecedor desse produto para a Rússia durante o conflito. Em produtos específicos, o relatório destaca que muitos produtos de uso duplo vindos da China para a Rússia contêm componentes tecnológicos essenciais para fabricar armas, como mísseis, drones e tanques, como máquinas-ferramenta, microeletrônica, equipamentos de telecomunicações, sensores de radar e unidades ópticas, entre outros produtos. A Rússia não possui infraestrutura para fabricar esse item sozinha e precisa importá-lo. E hoje em dia, há pouquíssimos países capazes e dispostos a fechar acordos comerciais com Moscou. O relatório destaca que em 2023, só Turquia, Malásia, Armênia e China forneceram mais de 1% das importações prioritárias da Rússia. Isso deixa a China em uma posição muito poderosa. Não só é um dos únicos países do mundo capazes de produzir em massa os produtos de que a Rússia precisa, como também é uma das poucas nações ainda dispostas a trabalhar com Moscou. Fornecedores chineses aumentaram suas taxas por decisão comercial, segundo o Banco da Finlândia. Estudo mostrou que o preço médio pago pela Rússia por bens de uso duplo subiu 87% entre 2021 e 2024. Os preços médios de bens similares enviados a outros países, exceto Rússia, subiram só 9%. A Rússia está pagando muito mais pelos produtos que precisa do que qualquer outro país do mundo. Como observam os autores do estudo,
Isso confirma que a Rússia conseguiu encontrar maneiras de contornar os efeitos das sanções ocidentais, recorrendo a países asiáticos para importar os produtos de que precisa. Mas precisou pagar um preço cada vez mais alto por esses bens. Ao analisar os dados, os autores do estudo constataram que a Rússia precisou reduzir compras de certos produtos, como rolamentos, por exemplo. O preço dos rolamentos teria aumentado 76% em dólares entre 2021 e 2024. As exportações da China para a Rússia caíram 13% no período, mostrando que a Rússia foi excluída desses produtos pelo preço. Muito disso se deve ao impacto das sanções ocidentais. Sem as sanções, a Rússia teria mais opções de parceiros comerciais. Ela poderia escolher de quais nações comprar, mas os países não teriam essa opção. Medos e preocupações sobre iniciar comércio com Moscou, abrindo caminho para o Kremlin comprar todos os bens de uso duplo e outros recursos de que precisa, para manter a guerra ou até mesmo intensificar sua agressão contra a Ucrânia. Sem sanções, a Rússia teria mais facilidade para importar tecnologias e recursos para fabricar produtos de uso duplo. Assim, não precisaria recorrer à China, podendo fortalecer suas indústrias e produzir a maioria dos produtos essenciais internamente. Com as sanções, Pequim tem todo o controle, e Moscou é obrigada a aceitar seus preços, independentemente de quão altos sejam. Segundo o Financial Times, o estudo apontou que o impacto das sanções nos preços está crescendo. Provavelmente, a aplicação rigorosa das sanções fez com que exportadores cobrassem prêmios maiores de clientes russos. Isso é uma boa notícia para a Ucrânia e para as nações ocidentais que, após várias sanções à Rússia, finalmente veem resultados. Levou tempo, pois as primeiras ondas não abalaram a economia russa devido ao planejamento do Kremlin e à preparação pré-guerra. Agora, porém, as sanções prejudicam a Rússia como nunca, de formas até inesperadas por especialistas. Um alto funcionário ocidental envolvido com as sanções, por exemplo, disse a repórteres que o superfaturamento do complexo militar industrial russo por empresas chinesas acabou sendo um resultado bastante positivo para o Ocidente. Acrescentando, se você aumenta o preço de um produto em 80%, basicamente pode cortar pela metade a quantidade que eles conseguem comprar. Isso é importante porque, se a Rússia continuar com dificuldades para comprar recursos suficientes, vai ficar cada vez mais difícil para ela continuar essa guerra. Porque essa guerra é incrivelmente cara, não só em termos de dinheiro, mas também de recursos. A Rússia teve perdas significativas. Segundo o grupo Oryx, foram mais de 4.200 tanques, 8.570 veículos blindados e de combate de infantaria quase 700 transportes blindados, 411 veículos de mobilidade e mais de 300 postos de comando e estações de comunicação, centenas de sistemas de artilharia, lançadores de foguetes e mísseis superfície e ar destruídos, além de muitos outros danificados. Todos esses equipamentos exigem muito dinheiro e recursos para conserto ou reposição. E embora a Rússia tenha conseguido aumentar sua capacidade de produção interna em certas áreas, ela consegue fabricar grandes quantidades de artilharia sem precisar depender de aliados externos. Por exemplo, a Rússia ainda não tem tecnologia para fabricar certos produtos de uso duplo, como microeletrônicos e ópticos, nos quais a China é especializada. As capacidades de fabricação de chips da Rússia também estão literalmente décadas atrás da China. Portanto, não é surpresa a dependência de Moscou em relação a Pequim. Para produtos prioritários como chips, semicondutores e sensores, a taxa subiu de 32% em 2021 para 89% em 2023. Mas apesar de depender mais da China do que em qualquer outro momento de sua história, muitos na Rússia ainda não veem Pequim como um verdadeiro aliado. Uma fonte próxima ao governo russo disse a Reuters que a China não age como aliada. Às vezes, ela nos decepciona, interrompe pagamentos, se aproveita ou até rouba. Isso não é ser aliado. Como Putin e seus aliados do Kremlin estão percebendo, esse é o preço de se afastar e isolar da comunidade global. A China não é a única elevando preços. Pesquisadores também constataram isso. A Turquia também aumentou significativamente os preços para os importadores russos, com médias que variam de 25% a 55% em comparação com exportações semelhantes para outras nações.
Além disso, a Índia, segundo maior parceiro comercial da Rússia, está cada vez mais relutante em investir nos recursos do Kremlin. A Rússia passou a oferecer seu petróleo bruto às refinarias indianas por preços historicamente baixos, segundo o relatório da Bloomberg. O relatório mostrou que o petróleo Urals, principal exportação da Rússia, é vendido à Índia com desconto de até $7 por barril. De acordo com fontes anônimas, familiarizadas com a situação, esse preço reduzido, o mais baixo em pelo menos 2 anos, se aplica a entregas que estão programadas para serem carregadas em dezembro e chegarem em janeiro. Isso indica que exportadores russos querem que a Índia faça pedidos rápidos para arrecadar fundos antes do fim de 2025. Assim como aconteceu com os aumentos de preços da China, o motivo por trás desse desconto repentino e acentuado para os importadores indianos se resume a uma coisa simples: sanções. Os países do mundo ocidental fizeram da indústria petrolífera da Rússia uma de suas principais prioridades desde os primeiros estágios da guerra. O petróleo é o sangue vital da economia russa, respondendo por cerca de 30% do orçamento federal. Em dezembro de 2022, os países do G7 impuseram um teto rígido de $60 americanos ao petróleo russo, mas o Kremlin rapidamente encontrou maneiras de contornar essas sanções. Formou uma chamada frota sombra de petroleiros operando além dos limites dos serviços ocidentais de seguro e transporte marítimo. Até 2024, cerca de 60% do petróleo bruto russo era transportado por essas embarcações sombra, tornando o teto ineficaz. Em resposta, as nações da OTAN têm buscado outras formas de prejudicar a indústria petrolífera russa de maneira mais direta. Em 22 de outubro deste ano, o governo dos Estados Unidos da América impôs algumas das sanções mais rígidas até agora a Rosneft e Lukoil, 2 dos maiores produtores de petróleo da Rússia. O efeito das sanções foi rápido e severo. Segundo o Ministério das Finanças da Rússia, a arrecadação de impostos do petróleo em outubro caiu 27% em relação ao ano anterior. Foi uma jogada excepcionalmente astuta dos Estados Unidos, pois sancionou não apenas as próprias empresas, mas também qualquer país que fosse encontrado comprando seus recursos. Após o prazo final de 21 de novembro, assim, refinarias indianas rapidamente abandonaram acordos com fornecedores russos. Temem ser excluídos do sistema financeiro em dólar se enviarem qualquer valor para contas da Rosneft ou Lukoil. Claramente preocupados em perder um de seus investidores mais importantes, os exportadores russos recorreram à única opção que restava: reduzindo drasticamente seus preços e esperando que o apelo do petróleo barato seja suficiente para trazer os compradores indianos de volta à mesa. Alguns deles realmente responderam favoravelmente a essas novas taxas recordes baixíssimas. Mas há um porém: refinarias indianas só negociam com vendedores russos sem sanções, excluindo Lukoil e Rosneft. Lukoil, Rosneft e subsidiárias respondem por cerca de 80% do petróleo oferecido a Nova Delhi. Neste momento, isso deixa apenas uma pequena fração do petróleo disponível que a Índia realmente está disposta a comprar. Isso mostra o quão eficazes têm sido as sanções dos Estados Unidos. Até mesmo nações com economias fortes e posições poderosas no cenário global, como a Índia, estão claramente preocupadas com os riscos de aprofundar seus laços com a Rússia. Um funcionário do Tesouro dos Estados Unidos da América confirmou a Reuters em 20 de novembro que bancos e empresas chinesas e indianas evitam riscos, reconhecem a importância dos laços com o Ocidente e já agem para isso. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro afirmou em 17 de novembro que dados de mercado mostram que as sanções de outubro estão reduzindo as receitas da Rússia ao baixar o preço do petróleo russo e, assim, limitando o financiamento da guerra contra a Ucrânia. Um porta-voz afirmou que as sanções estavam sufocando a máquina de guerra de Putin. O departamento está pronto para agir novamente, se preciso, para acabar com a matança sem sentido na Ucrânia, como mostram as estatísticas. O petróleo bruto dos Urais caiu 21% desde as sanções de outubro. O petróleo dos Urais, embarcado em Novorossiysk, Rússia, foi negociado a $45,33 americanos o barril em 12 de novembro, seu menor valor desde março de 2023. Antes das sanções, o desconto do petróleo dos Urais para refinarias indianas era bem menor, só dólares americanos. Dólares americanos, 3 por barril.
Com o novo desconto chegando a dólares americanos 7. Isso significa que o valor do desconto mais que dobrou em apenas um mês. Milhões de barris de petróleo russo estão em limbo desde que o prazo de conformidade de 21 de novembro passou, segundo análise recente do mercado. Cerca de 48 milhões de barris de petróleo da Rosneft e Lukoil ficaram encalhados no mar, sem compradores entre grandes nações. As duas empresas tiveram queda nos valores. As ações da Lukoil caíram de 6.000 para 5.434 rublos após o anúncio das sanções. Alguns dias depois, uma queda de pouco mais de 9%. As ações da Rosneft também despencaram, caindo de 402 rublos para 374 rublos. No mesmo período, a Lukoil vendeu a maior parte de seus ativos internacionais para uma empresa suíça de commodities devido às sanções americanas. Abriu mão do controle da maior parte de suas operações e ativos fora da Rússia, incluindo refinarias na Bulgária e Romênia, produção de petróleo e gás no Iraque e Emirados Árabes Unidos, e redes de postos de gasolina nos Estados Unidos da América e Europa. Esses ativos valem cerca de 12 bilhões de dólares. Mas a Lukoil está tendo grande prejuízo no acordo. Segundo Sergei Kaufman, analista da FINEA em Moscou, não é possível vender tantos ativos diferentes sem desconto. Mesmo com acordo preliminar, estimamos desconto de 20 a 30%. As sanções americanas mais recentes foram das maiores e mais eficazes, e seus efeitos completos aparecerão com o tempo. Embora China e Índia ainda sejam os principais compradores de petróleo russo, é provável que um ou ambos reduzam em breve seus investimentos para evitar sanções. Os Estados Unidos não são os únicos a impactar a indústria petrolífera do Kremlin. Em julho, a União Europeia lançou seu 18º pacote de sanções contra a Rússia, concentrando-se principalmente no setor de energia. O teto do preço do petróleo russo caiu para dólares americanos 4.760 em 3 de setembro. A União Europeia criou um novo mecanismo para revisar o teto do preço do petróleo a cada 6 meses, garantindo que ele sempre permaneça pelo menos 15% abaixo do preço de mercado vigente para o petróleo bruto russo em qualquer momento. A partir de 21 de janeiro de 2026, a União Europeia ampliará a proibição de importação de petróleo bruto, óleo e produtos russos. A União também proibirá qualquer compra, importação ou transferência direta ou indireta de produtos petrolíferos para a União Europeia provenientes de países não pertencentes à União Europeia que utilizem petróleo bruto originário da Rússia. A União Europeia limita não só o petróleo russo, mas também produtos refinados, como diesel e querosene, mesmo feitos fora da Rússia, mas utilizando recursos russos. Isso deve ajudar a fechar as brechas que a Rússia tem usado para contornar as sanções por tanto tempo. Enquanto tornam a vida ainda mais difícil e muito mais cara para as principais empresas petrolíferas do país, ao longo de 2026 e além, as sanções estão aumentando e seus efeitos estão se multiplicando. E à medida que a economia do petróleo da Rússia fica mais fraca e pobre, o mesmo acontece com sua máquina de guerra, deixando as perspectivas de Putin cada vez mais sombrias. Saiba como outro aliado do Kremlin aproveitou ao máximo sua relação com a Rússia. Neste vídeo, mostra-se como a Coreia do Norte vende munição defeituosa aos russos e lucra com isso. Para uma análise detalhada das novas sanções dos Estados Unidos da América e seus possíveis impactos na guerra, veja este vídeo. E se você não quer perder mais notícias de última hora e análises aprofundadas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros grandes conflitos militares ao redor do mundo, não deixe de se inscrever no nosso canal hoje mesmo. E obrigado, como sempre, por assistir.